Questão de 2019. Diz o seguinte: julga o item seguinte referente à geometria analítica, geometria plana e geometria espacial. Certamente será uma questão que tinha vários itens, mas o item que nós vamos responder é de geometria analítica, que fala o seguinte: em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o triângulo, quando ele diz isso, ó, sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, nada menos que é o plano cartesiano. O triângulo de vértices nos pontos de coordenadas A, B e C é um triângulo retângulo. Então veja, eu poderia pegar esses pontos aqui e representá-los no plano cartesiano, tudo bem? Sabendo que o ponto A representado aqui, ele vai ser 1 de x e 0 de y, consequentemente o ponto vai ficar exatamente aqui em cima do eixo x. O ponto B, ele vai ser 2 de x e 3 de y, então ele vai ficar aproximadamente aqui. E o ponto C vai ser menos 1 de x e 1 de y, mais ou menos aqui, ó. Concorda? Quando eu fizer a união desses pontos, ligar esses pontos, eu vou formar um quê? Um triângulo, né? Ó, observe que eu formei um triângulo. Mas a pergunta está dizendo, esse triângulo é retângulo? Como é que eu posso determinar se um triângulo é retângulo ou não? Se ele for retângulo, ele vai possuir um ângulo de 90 graus em qualquer um desses vértices aqui, né? Ou nesse vértice aqui, ou nesse outro, ou nesse aqui, não sabemos. Mas sabemos que ele vai possuir um ângulo de 90 graus. E uma coisa muito importante é que em todo triângulo retângulo é válido o teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Se isso não acontecer, o triângulo não é retângulo. Tudo bem? Então vamos imaginar que o ângulo reto seja aqui. Então eu preciso saber quanto mede esse lado, quanto mede esse, quanto mede esse aqui, para aplicar no teorema de Pitágoras e verificar. Agora você consegue perceber que para descobrir a medida desses lados eu tenho que nada mais nada menos calcular a distância entre esses pontos. Aqui ó, nós temos o ponto B e o ponto C. Aí eu vou ter que calcular 3 distâncias. Vai ter que calcular 3 distâncias. Do ponto A até o ponto B, do ponto A até o ponto C e depois do C para o B. Vamos ter que calcular 3 distâncias. Tudo bem assim? Vamos lá, mãos à obra. Primeiro, a distância do ponto A para o ponto B. Então essa distância aqui vai ser nada mais nada menos que a raiz quadrada de, vamos observar, é esse ponto aqui, ó. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais forte. É o ponto A e o ponto B. Vai ser x2 menos o x1 ao quadrado mais y2 menos o y1 ao quadrado. Tudo bem assim, pessoal? Vamos substituir os nossos valores. Quem é o x2? Ó? Percebe que o x2 aqui vai ser quem? O 2. O x1 vai ser 1. Tudo isso elevado ao quadrado. O y2 é o 3 e o y1 é o 0. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos resolver o que está entre parênteses. 2 menos 1 é 1, 1 ao quadrado. 3 menos 0 continua sendo 3. 3 o quê? 3 ao quadrado. Vamos ficar com 1 mais 9. 1 mais 9 totaliza o quê? 10. Raiz quadrada de 10, pessoal. Então, encontramos a distância entre os primeiros pontos. O ponto A e o ponto B. Agora vamos para o ponto A e o ponto C. Vamos aplicar a raiz de x2. Quem é x2 aqui no ponto C, pessoal? x2 vai ser menos 1, menos o x1 aqui, que vai ser 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais o y2, vamos olhar aqui, que será 1, menos o y1 aqui, que será 0. Tudo isso elevado ao quadrado. Vamos fazer a operação entre parênteses. Ó, menos 1 vai dar menos 2 ao quadrado. 1 menos 0 vai dar o próprio 1 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, vamos ter 4. 1 ao quadrado é o próprio 1. Consequentemente, vamos chegar na raiz quadrada de quem? De 5. E por fim, vamos calcular a distância entre o último ponto, que será entre o ponto B e C. Aplicando mais uma vez a fórmula, vamos ficar com o x2 aqui de C, que será o menos 1, menos o x1 aqui, que será o 2. Vamos elevar ao quadrado. Vamos observar quem é o y2 aqui, que será o 1, menos o y1, que é o 3. Tem que ter bastante cuidado na hora de identificar os números para não cometer nenhum erro. Tudo bem assim, pessoal? Consequentemente, fazendo a operação entre parênteses, nós vamos ter menos 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado nós vamos ter 9 e 2 ao quadrado 4. Consequentemente, nós vamos ter a raiz quadrada de quanto?
de 3. Então perceba que encontramos a distância entre todos os pontos. Raiz de 10, raiz de 5 e raiz de 13. Tudo bem assim? Com isso, nós vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu vou escrever aqui ao lado, para a gente não... Escrever aqui ao lado, raiz de 10 é um ponto, a distância, raiz de 5 é a outra distância, e raiz de 13 é a outra. Vamos apagar aqui. Para agora, vamos apagar aqui para agora aplicar o Teorema de Pitágoras. Certo? O Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E quem é a hipotenusa, professor? É sempre o maior lado do triângulo. Nesse caso aqui, o maior lado vai ser quem? Raiz de 13. Raiz de 13 ao quadrado será igual a raiz de 10 ao quadrado, mais raiz de 5 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 13. Raiz de 10 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 10. E raiz de 5 ao quadrado eu cancelo, fica apenas o 5. 13 vai ser igual a 15, pessoal? Não, 13 não vai. Então, esse triângulo não é um triângulo retângulo. Tudo bem assim? Então, observe que a aplicação da distância entre dois pontos em questões CESP é necessário você ter um raciocínio apurado, porque em muitas situações ele pode misturar com outros conteúdos, como foi o caso do Teorema de... Tudo bem assim? É necessário muita prática, fazer bastante cálculo para você memorizar as fórmulas. Se você não for bom em operações básicas, treine bastante para não cometer nenhum desígnios na hora de fazer um jogo de sinal, na hora de fazer alguma substituição, na hora de calcular uma potência ou uma raiz. Tudo bem assim? Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo e aguarda a nossa próxima aula. Valeu!